deixa eu só corrigir o exercício extra que eu passei, foi esse aqui? Obrigado. Então, galerinha, olha só. Corrigir o exercício extra que eu passei para vocês, a título de revisão de estática de ponto material, que era o seguinte, ó. Tinha uma barrinha com uma massa de 80 quilos, barra que deve ser homogênea, gravidade, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, foi colocado um objeto de 50 quilogramas nessa barrinha, 50 quilogramas, de tal forma que ele estava a 4 metros da extremidade esquerda e a 6 metros da extremidade direita, que nós chamamos de A e B. A pergunta é, qual é a reação nos apoios? Que força está atuando no apoio A e no apoio B? Então o passo para resolver esse sistema é bem simples. Primeiro a gente faz o diagrama de corpo livre. Em vez de representar os apoios A e B, eu vou representar as forças que os apoios A e B estão fazendo na barra. Em vez de representar a caixinha de 50 kg, eu vou representar a força que essa caixa faz naquele ponto. E como foi falado a massa da barra, eu vou representar esse peso bem no centro, já que eu tenho que supor ela homogênea. Depois que a gente faz o diagrama de corpo livre, a gente tem que lembrar das condições de equilíbrio. A primeira condição que a gente usa é que o momento resultante tem que ser igual a zero. A gente tem que escolher um ponto para calcular o momento. Eu sempre escolho o ponto da extrema esquerda, que nesse caso é o ponto A. O segredo para economizar energia é escolher o ponto de aplicação de uma força desconhecida. E não se esqueça que tem que decidir para onde que o momento é positivo, para onde que o momento é negativo. Eu sempre seleciono que o anti-horário é positivo. Isso é pessoal. Como tem 4 forças atuando na barra, vão ser 4 momentos. Os 4 momentos somados têm que dar 0. O momento do apoio A, o momento da força F, o momento da força P, o momento gerado pelo apoio B. Se tu pegar a tua coisa de escrever no ponto de giro selecionado, no meu caso foi o ponto A, se tu fizer com a outra mão as forças, tu vai conseguir perceber o sinal de cada momento. Esse primeiro momento, eu não consigo definir o sinal. Para a força F, eu sei que o momento é negativo, assim como para a força P. Já para a força FB, o momento é positivo. Menos, mais. O que é momento? Momento é força vezes braço de alavanca. 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 Esse momento eu ainda não sei o sinal, isso aqui era para ser uma força. FA. O valor da força FA eu não conheço, mas o braço de alavanca para essa força é 0. A força F é o peso desse bloquinho. M vezes G, né? 500, tudo bem para vocês? E o braço de alavanca é essa distância do ponto de aplicação até o ponto de giro, que são 4 metros. Menos. Essa força, eu vou chamar ela de P, chamei ela de P no desenho, vou chamar ela de P aqui também. Esse aqui é o peso da massa, gerado pela massa da barra, que são 800 newtons. E o braço de alavanca vai ser exatamente a metade da barra. Eu tenho que considerar, já que a barra é homogênea, né, que isso aqui é metade da barra. Como a barra toda é de 10 metros, isso aqui são 5 metros. A força FB eu quero descobrir, e o braço de alavanca da força FB é a própria barra, que vai desse ponto até esse ponto, 10 metros. Igual a 0. Acabou a física, agora é matemática básica. Menos 2.000, menos 4.000, 4 vezes 8. 8 vezes 5, 40, mais 2 zeros, mais 10 FB igual a 0. E aí nós ficamos com 10 FB é igual, menos 2.000 com menos 4.000 é menos 6.000, passa para o outro lado, mais 6.000, dividindo ambos os lados por 10, descobri que a força atuando no apoio B é de 600 newtons. Eu poderia fazer de novo a equação do momento resultante em relação ao ponto B, mas mais prático do que a equação do momento é a equação da força. A força resultante tem que ser 0. É a segunda condição de equilíbrio de um corpo extenso. Eu sempre digo que o que é para cima é mais. Então, FA, que é uma força para cima, mais FB, que é uma força para cima, menos F, que é uma força para baixo, menos P, que é uma força para baixo, tem que dar 0. FA eu desconheço,
FB é 600, F era o peso daquele objetozinho ali que deu 500, e o P era o peso da barra que tinha dado 800, M vezes G. FA, portanto, é 100 menos 700, passa para o outro lado, mais 700. Por que a força em A ficou um pouco menor mesmo? Um pouco maior, perdão. Porque a caixinha está mais para o lado do apoio A, né? Cara, por incrível que pareça, toda equação de equilíbrio de corpo extenso, ela acaba finalizando assim, todo probleminha acaba finalizando assim. Os piores que poderiam aparecer é aqueles que teriam que fazer um sistema de equação entre a força resultante igual a zero e o momento resultante igual a zero para finalizar a questão. Então tem que praticar, só me vendo fazer não é o suficiente, tem que praticar até que tu percebas bem firme nessa parte aí. Vou fazer só um comentário antes de corrigir o exercício, amigo. Vou fazer um comentário sobre as roldanas e polias, só para a gente manter isso bem fresco na nossa mente. Polia fixa, como o nome sugere, é aquela que está presa a algum objeto que não se mexerá, por exemplo, no teto. Polia móvel é aquela que está presa num objeto que pode se movimentar, por exemplo, presa numa caixinha que eu vou erguer. Quando eu passo uma corda aqui numa polia fixa e tento erguer um objeto através de uma corda que passa por essa polia, o aluno tem que entender que se esse objeto tem 10 kg, eu vou ter que fazer uma força de 100 newtons para manter esse objeto parado. Porque cada pedaço da corda vai estar sendo tracionado pelo peso do objeto, M vezes G, 100 newtons. Porém, se nós fôssemos observar a roldana, como ela está sendo tracionada para baixo por 100 newtons pelo peso do objeto, e para baixo de novo por 100 newtons pelo sujeito que segura a corda, então, para essa polia estar presa no teto e parada, a única explicação é que ela vai ter que ser empurrada para cima com uma força de 200 newtons, ou seja, o teto acaba tendo que fazer o dobro da força que o sujeito faz. Então, se eu for usar essa característica da roldana e prender a roldana no objeto que eu quero erguer, quando eu passar uma corda por essa roldana, se esse objeto tem 10 kg, portanto tem um peso de 100 newtons. Como essa roldana está sendo puxada para baixo com 100 newtons, para equilibrar as forças, eu só precisarei fazer 50 newtons na corda que envolve a roldana. Por isso que a roldana móvel faz com que o indivíduo, cada uma das roldanas móveis usadas, faz com que o indivíduo precise fazer a metade da força que ele faria se não estivesse usando as roldanas. Isso tem uma implicação fantástica. Se eu tenho lá um objeto de 80 kg e começo a conectar roldanas móveis para erguer esse objeto, amarrei a roldana no objeto, tá vendo? Vou pegar uma segunda roldana, vou amarrar na corda que passou pela primeira roldana. E assim por diante. A última roldana observe que não é móvel. Eu tenho 1, 2, 3 roldanas móveis, a quarta roldana é fixa. Como cada roldana dessa vai fazer com que a força necessária caia pela metade, e o peso da caixinha, né, é 800 newtons, M vezes G. Para que eu não tenha que ficar dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, tem uma fórmula que a gente chama de vantagem mecânica. Vantagem mecânica. A vantagem mecânica da talha exponencial, que é esse tipo de estrutura fartamente usada na indústria, é 2 elevado a n, onde n é o número de roldanas móveis. Como n nesse caso é 3, 2 elevado a 3 vai dar 8 a vantagem mecânica. Quer dizer que para tu descobrir a força necessária para erguer a caixa, é só tu pegar o peso original, 800, e dividir pela vantagem mecânica. Quer dizer que tu só vai ter que fazer 100 newtons para erguer um objeto de 800 newtons. Claro que a natureza te cobra algo na troca dessa força que tu ganhou, né? Se tu quisesse erguer este objeto 2 metrinhos, teria que puxar a corda 2 vezes 8, 16 metros, para poder erguer a caixinha de 80 quilos apenas 2 metros. Resumindo, o número que multiplica, que divide a força que tu vai ter que fazer, vai ser o mesmo número que multiplica a distância que tu vai ter que puxar a corda.
ganhasse na tua capacidade de erguer o objeto, em termos de força, perdesse a tua capacidade de deslocamento. Logo, se estamos desprezando os atritos, toda a energia colocada na ponta da corda foi igual à energia usada para erguer o corpo. Legal, fizemos então uma correção do exercício extra, revisamos a talha exponencial, muito importante, e vamos fazer um outro exercício de estática aqui. Valeu, meu querido. Cara, quando o aluno pede o exercício dele, aí é outra história, né, cara? Aí a aula faz sentido. Caso contrário, a aula é arcaica. Leitura de material no quadro. Sempre deixei muito claro para os meus alunos que a minha aula é arcaica. É uma aula de mais ou menos 400 anos. Há 400 anos o homem faz isso. Ler o material no quadro para os alunos. Não dá para acreditar, né, que há 400 anos a gente faz isso. E o que está confirmado? Que não funciona. Certo? A gente faz isso, te comentei, eu acho, no começo do ano, né? A gente faz isso por pressão social. Porque os pais, nós mesmos acreditamos que eu te ler alguma coisa aqui no quadro ajuda, né? Mas está confirmado, a única maneira de aprender física que existe nesta vida é fazer exercício. Bunda, cadeira, exercício. Não existe outra técnica. O senhor está querendo me dizer que tu não pode me ensinar? Exato, eu não posso te ensinar, é tu que tem que decidir aprender. Fantástico isso, né? Parabéns, hein, garoto? Tu é foda, cara. Só assim minha vida faz sentido, quando o aluno pede uma questão dele. Um candidato passando por uma rodovia observa algo no mínimo inusitado. Uma placa de outdoor sustentada por 2 de seus 4 pilares. Para exercitar seus conhecimentos de física, imaginou a placa de outdoor homogênea de massa 100 kg, como mostra a figura. Quereto, tá lá a placa. E olha só que curioso, apenas 2 suportes sustentavam a placa. Ele garantiu que a placa toda tem 4 metros e disse que tinha meio metro daqui até o primeiro pilar e depois tinha 1 metro do primeiro para o segundo pilar. Despreze os atritos entre a placa e os pilares e entre a placa e os parafusos. Desconsidere também a massa dos pilares. Ele disse que a massa da placa era 100 kg. Neste sentido, sabendo que a placa está em equilíbrio, assinale a alternativa correta que representa o vetor força aplicado pelos parafusos dos pilares 1 e 2 sobre a placa e seus módulos, respectivamente. Não tem problema, meu querido. Não tem problema nenhum, está perfeita a questão. Show. Cara, momento perfeito para pedir essa questão. Momento perfeito. Vamos aplicar a técnica que nós acabamos de ver. Tudo começa com o diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. Então eu não vou desenhar a placa com seus pilares de sustentação. Eu vou desenhar só a placa. E no lugar dos objetos que encostavam na placa, eu vou desenhar a força que esses objetos faziam. Então o primeiro pilar vai ter que fazer uma força aqui que eu vou chamar de F1. O segundo pilar vai ter que fazer uma força que eu vou chamar de F2. Estou supondo maior, posso estar enganado. Mas a Terra deve estar atraindo, né, essa placa para baixo. Então eu vou dizer que tem uma força vertical para baixo, bem no meio da placa, que é o peso dela. Este é o famoso diagrama de corpo livre, que deve ser exercitado. Segundo passo, lembrar das condições de equilíbrio do corpo extenso. Momento resultante igual a zero. Eu sempre começo com a equação do momento. Eu poderia começar com a equação da força, observe. Eu poderia ter escrito força resultante igual a zero. Para cima é positivo. F1 que é para cima, mais F2 que é para cima, menos o peso que é para baixo, igual a zero. Eu até posso calcular o peso da placa, né? Porque é M vezes G, como nós já fizemos outrora mentalmente. Dá 1000 newtons o peso da placa. E me ferrei porque com a equação da força resultante igual a zero, eu não posso fazer mais nada, ó, porque eu tenho 2 incógnitas. Pois não. Foi você que decidiu que para cima é positivo, né? Sim. Poderia.
Né? Isso é uma coisa que me irritava muito. O professor falava, vocês podem decidir o contrário que não vai mudar nada. Eu não me conformava com isso. Mas vamos aproveitar o momento então. Ó. Se eu decidir que para baixo é que é positivo, esse seria negativo, esse seria negativo e esse seria positivo, né? E por incrível que pareça, isso não é... O que eu fiz, na verdade? Eu peguei essa equação e multipliquei ela por menos 1. E na matemática nós sabemos, né? Que multiplicar uma equação por menos 1 não vai alterar ela. É isso aí, ótima observação. Vamos voltar à equação do momento. Momento resultante igual a zero. Eu tenho que selecionar um ponto de giro para medir os braços da alavanca. A dica que eu te dei foi: selecione como ponto de giro o ponto de aplicação de uma força desconhecida. Eu vou selecionar aquele ponto A, que eu denominei A. Bem onde está todo F1, que eu desconheço. E não se esqueçam, tem que selecionar para onde é que o momento é positivo, para onde é que o momento é negativo. Eu até agora estou dizendo que para lá é positivo e para lá é negativo, né? Não, vamos mudar, porque isso não muda nada mesmo. Vamos fazer no sentido horário agora o momento é positivo. Observem como é diferente o símbolo do sinal do momento, que é uma setinha curva, e o símbolo do sinal da força, que é uma coisa reta. Tem aluno que acaba achando que o momento resultante para baixo é mais, para cima é menos. Isso é errado, hein, galera? Tem que ser o giro. Tem que dar o sinal para o giro. Se são 3 forças atuando, serão 3 momentos. Momento 1, momento 2 e momento P. A soma deles tem que dar igual a zero. Pegue a tua coisa de escrever, segure no ponto de giro e faça cada uma das forças. Essa primeira força eu não sei o sinal do momento porque não girou. A força 2 gira no sentido negativo e a força P gira no sentido positivo. O que é momento? Momento é força vezes braço de alavanca. Força vezes braço de alavanca. Força vezes braço de alavanca. A força F1 eu desconheço, mas o braço de alavanca dela até o ponto A é zero. A força F2 eu desconheço, mas o braço de alavanca dela até o ponto A é 1 metro, já que eu escolhi o ponto A, né, como ponto de referência. Então deu 1 metro o braço de alavanca dela. 1. Mais peso. Peso é M vezes G, dá 1000 newton, já calculamos. E muito cuidado, o braço de alavanca do peso até o ponto escolhido como ponto de giro não é 2 metros, concorda comigo? Porque 2 metros é até a extremidade da barra e tem esse meio metro aqui em excesso. Ó. Então é só 1,5 metro, 1,5 metros. 0 vezes F1 deu 0, vamos poder descobrir o valor de F2. Menos F2 é igual a menos 1500. Menos passa mais, né? Portanto, F2 é igual a 1500. 1500 newtons. E agora que eu descobri que F2 vale 1500 newtons, eu substituo na primeira equação que eu tinha montado, menos F1 menos 1500 mais 1000 igual a zero. Menos F1 menos 500 passa para o outro lado mais 500, multiplicando por menos 1 ambos os lados. Por que F1 deu menos 500? Eu apontei ela para cima, né? Mas se nós formos intuir o que está acontecendo com a placa tenderia a cair para a direita, né? A girar para a direita, já que ela está apoiada para a esquerda. Portanto, essa força aqui não deve ser para cima, deve ser para baixo. Quer dizer que eu desenhei essa força erradamente. E se eu desenhei essa força de maneira errada, a matemática me corrigiu colocando um menos ali. Ó. Quer dizer que se eu fosse representar as forças atuando na barra adequadamente, as forças seriam F2 para cima, o peso para baixo, valendo 1000, um pouco menos então do que o F2, só que aqui nessa parte da esquerda, em vez de empurrar a placa para cima, o que faria ela girar nesse sentido, eu tenho que puxar ela para baixo para dar sustentação a ela, que foi a força F1. Então deixa eu fazer ela menorzinha aqui, a F1. Então a F1 tem que ser vertical para baixo. Pois não.
sabemos da intuição que ela tem que ser para baixo, né? Ela tem que ser para baixo. Se ela for para cima, a barra gira, né? Certo? Eu disse que para baixo era positivo. Então eu disse que F1 era negativa. Eu coloquei o menos ali por conta própria, né? Eu coloquei o menos porque eu disse que ela era para cima. E eu selecionei que para baixo era positivo. Certo? Quer dizer, cara, que quando eu coloquei aquele menos ali, eu estou esperando que o resultado dela vá ser positivo. Concorda comigo? O fato de o resultado ter dado negativo mostra que aquela minha suposição estava errada. Eu já tinha colocado o sinal. Então esse menos mostra que o vetor está apontando para o sinal oposto do que ele era. Não é mais aquilo ali que importa, né? Ótima a tua observação. Então, como o meu vetor original era para cima e apareceu um menos ali, eu tenho que concluir, o vetor, né, foi desenhado erradamente. O vetor foi representado com sentido errado. Originalmente, né? Aí nós corrigimos. Isso vai acontecer em problemas de estática, tá? Eu até poderia ter olhado isso e percebido de antemão que isso aconteceria. Mas é muito bom fazer isso para que o aluno perceba o que vai acontecer quando a gente fizer uma suposição errada. Outra, nem toda suposição vai poder ser feita corretamente. Tem questões que tu tem que chutar para onde é que tu acha que a força vai atuar. Aparecendo um menos na resposta, a conclusão é uma só. O vetor foi colocado no sentido errado. Certo? Aí na hora de fazer, não precisa fazer tudo de novo não, tá? Só na hora de responder, precisa corrigir a posição do vetor que foi desenhado erradamente. Ótima questãozinha, adorei. Ótima pedida, cara. Faz exercício, não importa quantas aulas passem para frente. Daqui a um mês pode me pedir, professor, pode fazer um exercício daquela matéria que passou lá no começo do ano? Eu sempre vou estar aberto para as tuas questões, sempre. Sem problema algum. Pô, fico orgulhoso, cara, de ver que tem galerinha que está fazendo a sua parte aí em casa. Vai dar certo. Para a galera que está treinando em casa, tenho certeza que vai dar certo. Quem não estiver treinando, eu não posso, né, arriscar a minha reputação dizendo que vai dar certo. Pouca reputação. Vamos que vamos! E aí, galerinha, de parte de mecânica, o que será que ainda não foi visto? Porque a gente viu dinâmica impulsiva, né? Impulso quando anda em movimento, choques mecânicos, né? Fala, meu querido. Um prazer, cara, por favor. Ó, questãozinha do nosso próprio material. Aquela lá era uma questão extra da CAF, né? Vai ser fácil tu achar ela na internet. Agora do nosso material, página 114, exercício 20. Exercício 20. Tinha lá aparentemente uma parede com um teto e aí duas cordinhas suportando um pezinho. Parece até um lustrezinho. Então estava lá desenhada a força-peso do lustre. Tinha o ponto B, que é esse ponto aqui, tinha o ponto A, e lá no ponto C a corda fazia um ângulo de 30 graus. Um corpo de peso P é sustentado por 3 fios inextensíveis. Sabendo que a intensidade da tração no fio AB é 80 newtons, determine o valor do peso P, a intensidade da tração no fio BC. Primeiro passo, tudo começa com um bom diagrama de corpo livre. Que forças atuam naquele ponto B? Eu vou representar o ponto B aqui. Ponto B. No ponto B, atua a força-peso, atua a tração AB, que ele disse que essa tração AB, ele disse que era de 80 newtons. E nós sabemos que nesse ponto B também vai ter uma força oblíqua fazendo 30 graus com a horizontal. Essa força eu vou chamar de tração BC. Se eu traçar uma pontilhada aqui, né, esses ângulos aqui são alternos internos, portanto são congruentes. Sempre que eu tenho uma força oblíqua, eu devo decompô-la, sempre. E é o que eu farei, eu vou pegar
pegar o TBC, tração na corda BC, e vou decompô-la em TBCX, TBCY, TBCY. Nós sabemos que TBCX é TBC vezes com ângulo cosseno de 30, obrigado. TBCY é TBC vezes sem ângulo seno de 30. Já agilizei a decomposição ali. Se esse corpo está em equilíbrio, e essa questão é equilíbrio de ponto material, né, porque não tem a dimensão dos objetos envolvidos, só existe uma condição de equilíbrio para ponto material: força resultante igual a zero. Como eu fiz a análise no eixo X e no eixo Y, eu vou olhar para o eixo X e vou escrever: para que esse corpo esteja em equilíbrio, o TAB tem que ser igual ao TBCX. Como o TAB vale 80, eu descobri que o TBCX vale 80. E quem é o TBCX? TBC vezes cosseno. Ele não falou qual era o valor de cosseno que era para usar, né? Então vamos usar o valor clássico, raiz de 3 sobre 2. 80 é igual a TBC vezes raiz de 3 sobre 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando, raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou achar o TBC como 160 que divide raiz de 3. Nós poderíamos racionalizar e achar que o TBC é 160 raiz de 3 sobre 3 newtons. Mas ele, além da tração, além de ele ter pedido a tração no fio BC, que eu acabei de determinar, que era a letra B, ele também pediu o peso do objeto. Olhando para o eixo Y, nós sabemos que o peso do objeto tem que se igualar ao TBCY. A força para cima tem que ser igual à força para baixo. Como eu já descobri quanto vale o TBC, eu posso calcular o TBCY. TBCY é o TBC, 160 raiz de 3 sobre 3, vezes seno de 30, que é 1 sobre 2, ou 0,5. Logo, TBCY ficou igual a 160 dividido por 2, 80. 80 raiz de 3 sobre 3. Como o TBCY é 80 raiz de 3 sobre 3, eu descobri também que o peso do objeto que estava pendurado é 80 raiz de 3 sobre 3. Qual era o gabaritinho? Tá errado o gabarito. Tá errado, né? Eu percebi que tu encontrou exatamente os valores que eu encontrei. Acho que o gabarito dá 160 e 80. Não, sem chance, é isso aí mesmo. Tá? A tua análise está perfeita, meu querido. Pode ficar tranquilo, vamos acertar essa questão. Muito bom. A única coisa que deu diferente é que eu simplifiquei aqui, né? Isso. Então, se o teu deu 160 e 6 embaixo, só dividir por 2, vai ficar na forma simplificada. Show de bola. Então, 80 e 160. 80 para o peso, é isso? É. Aqui 80 e aqui 160. Isso. Não tem como. Só se ele tivesse cortado raiz de 3 com 3, né? Que seria um crime contra a matemática. Acontece, sem estresse. Eu lembro que no meu terceirão eu sofria muito com gabaritos errados. Passava horas à tarde tentando achar o erro e aí depois, uma semana depois, ia para o colégio e ver que o gabarito estava errado. Então assim, se tu percebeu, tentou uma, duas vezes, o gabarito não fechou, não fica te magoando. Traz pra gente que pode acontecer do gabarito ser errado e tu tá correto. Certo, meus queridos? Olha que beleza, estou gostando de ver, pode pedir mais, vamos. É só pedir.